Ministro com atividade midiática, vamos falar do Gilmar Mendes, que ele afirmou à Folha de São Paulo que está convicto que teve conversa gravada por Joesley Batista. Em abril, o ministro foi procurado pelo advogado Francisco de Assis e Silva, sem saber que ele já negociava um acordo de delação. O tema da conversa, segundo Gilmar, era uma decisão do STF sobre contribuição previdenciária rural. Sem avisar, Joesley apareceu no meio da conversa. Essa é uma notícia que repercutiu hoje aqui ao longo do dia. Agora, ainda sobre Gilmar... E parece ele fazendo um certo head, né? Uma vacina. Olha, se aparecer algum grampo, foi nessas circunstâncias. Exato, ele já se antecipou, né? Pois é. Então, mas acho que a gente podia tratar ainda sobre o ministro Gilmar, né? Que hoje, em sessão, agora há pouco, agora à tarde, na sessão do Supremo, da segunda turma do Supremo, o ministro disse que Rodrigo Janot parece ter perdido o cérebro. Gilmar até invocou o nome do ministro Teori Zavascki, que faleceu, né, em um acidente aéreo em janeiro deste ano. Gilmar afirmou o seguinte: Teori está rezando por nós, dizendo: Deus me poupou desse vexame. Segundo Gilmar, nós estamos vivenciando um grande vexame, o maior que já vi na história do tribunal. E sobrou até, viu, Andreasa, para o relator da Lava Jato no STF, o ministro Fachin. Para Gilmar, o nome do colega pode ser conspurcado por decisões equivocadas. E em resposta, o Fachin agradeceu a preocupação e disse estar com a alma em paz. Como é que você viu essa colocação, essas colocações aí do Gilmar Mendes? Vai lá. Eu primeiro concordo com a Vera, né? Quando eu vi essa declaração do Gilmar, me pareceu evidentemente que ele estava fazendo um head, se antecipando sobre os fatos. Soa estranho, né? Não me parece algo trivial, né? A ver. Sobre essa intervenção do Gilmar hoje, é evidente que ele estava tripudiando, né? E o que é curioso é chamar a situação de vexaminosa. Antes fosse um vexame. Nós estamos vivendo um escândalo, né? E, vejam, isso foi feito na reunião da segunda turma. O Gilmar voltará a esse assunto quando estiver em plenário na frente do Rodrigo Janot. Não tenho a menor dúvida. Se houver tempo também, né? Mas acho que haverá. Haverá um último embate no plenário entre eles. O Fachin foi, claro, nesse tom de deboche, né, com todas as indiretas e vênias que esse pessoal lança a mão, mas o que fica muito claro é que o Gilmar apresentou uma fatura para o Fachin, cobrou o Fachin. Fica sempre um subentendido feio, algo desconhecido, mas que, e aí é fato absoluto, que o Fachin é responsável, ainda que indiretamente, pela lambança que a PGR do Janot fez, ele é. Ele avalizou esse troço, ele homologou a delação dos Batista sem que o gravador houvesse sido periciado. Se tivesse sido periciado naquela ocasião, lá atrás, antes de dar publicidade ao troço, nós não estaríamos agora nesse momento de descrédito do Ministério Público Federal. Foi porque Janot e Fachin não acharam importante periciar o troço, a geringonça, que agora a Polícia Federal encontrou gravações ocultas. O Joesley Batista, com medo, soltou gravações até demais, né? Ele não queria, e aí nós nos encontramos nessa situação de lambança. Então, eu acho feio que o Gilmar Mendes faça essa cobrança, acho deselegante, acho descabido, mas ela precisa ser feita. O Fachin não está em paz, não pode estar em paz. Vera, você acha que o Fachin numa situação dessa, só pode estar em paz quem é desonesto intelectualmente. Você acha que o Fachin também é responsável? Eu acho que se ele agiu com a convicção que ele tinha na hora e com os elementos que ele tinha, sem conhecimento prévio do que estava nos bastidores, inclusive as lambanças, eu acho que ele pode estar sim em paz com a decisão, ainda que incomodado com o resultado. É óbvio que ele está incomodado com o resultado,
Senão ele não teria mandado prender os caras, não teria mandado acolhido o pedido para revisão do acordo. Então ele viu que em algum momento a coisa deu errado. Mas eu acredito que as pessoas podem errar. Assim como nós podemos errar aqui diariamente, todo mundo pode errar, um ministro do Supremo também pode errar. Ainda mais um ministro que relata muitos casos, e eu não estou fazendo nenhuma defesa do ministro Fachin, com o qual eu não tenho quase relação nenhuma. Conversei com ele como jornalista, ele como minha fonte, 1 ou 2 vezes no máximo. Então eu estou à vontade para dizer que eu acho que o cara pode sim errar com base nas informações que lhe são passadas pelo Ministério Público. Eu acho que a culpa primeira, neste caso, é do Ministério Público, e principalmente porque há indícios de que a coisa foi toda urdida lá dentro para ser daquela maneira. Agora, o que a gente tem uma coisa muito importante, o Marcelo Miller está pedindo para o Janot ser ouvido. Então ele está chantageando o seu ex-chefe. Está dizendo, chama o Janot para falar que ele também tem o que dizer. Então a trama ainda pode crescer e muito. Mas por hora a gente não tem nada, um elemento, zero, para dizer que o Fachin estava minimamente ciente da lambança que estava correndo nos bastidores. Então acho que ele tomou uma decisão com os elementos que ele tinha, autorizou uma ação controlada com os elementos que ele tinha, e essa ação controlada foi uma rede que, uma vez jogada ao mar, trouxe peixe. Não foi que não trouxe nada, só trouxe bota e pneu velho, trouxe peixe. Trouxe um cara correndo pela rua com mala de dinheiro e o outro levando dinheiro lá para o seu Joesley para receber dinheiro para o Aécio. Então a gente tem provas neste manancial aí da delação da JF, que são provas lícitas e provas legítimas, porque já feitas no âmbito de uma ação controlada, portanto provas autônomas que têm de ser preservadas. Eu acho que em função disso não dá para jogar bebê fora com a água do banho, não dá para jogar tudo que se fez fora sob pena, daí sim a gente dá guarida a criminosos. Então, por hora preserva o ministro Edson Fachin, porque eu não tenho nada, nenhum elemento de apuração, de publicado por aí, que mostre que ele está metido em alguma maracutaia. E você, Madu? Tô vendo que você está concordando com o que a Vera tá dizendo. Vai lá. Concordo, mas eu queria só levantar um aspecto sobre a manifestação do ministro Gilmar Mendes, inclusive evocando, né, o nome do ministro Teori Zavascki, que não ia, que deve estar... Enfim, essa palhaçada toda, essa retórica de quinta categoria, que aliás é comum sair da beisola do Gilmar Mendes, mas eu acho isso que é realmente ultrajante. Eu só coloco uma questão no ar. Se ele não quer, se ele acha que tudo isso é uma bagunça, se ele não quer compactuar com isso, se ele está revoltado com isso tudo, por que ele não renuncia? Uma vez que a porta de casa, né, a porta de saída é serventia da casa, ele pode perfeitamente renunciar ao seu cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Basta ele fazer uma carta, assinar. Né? Isso aí eu creio que, se ele se sente assim tão ultrajado, tão digamos assim, incomodado com essa história toda, basta ele renunciar. Eu acho que seria, inclusive, até um favor à sociedade brasileira a substituição do juiz Gilmar Mendes, que, aliás, eu quero botar uma questão. Na semana passada, a ministra Carmen Lúcia havia convocado o ministro Gilmar Mendes para explicar atitudes dele no julgamento da soltura do Jacob Barata e seus cúmplices. Houve isso, não houve? Ele estava viajando, né? Ele tem que mandar por escrito, ele deve ter um prazo. Ele deve ter um prazo para se manifestar, Madu. Imagino, mas... bom, eu espero que ele se manifeste. Agora, só isso, se ele se considera assim, tão ultrajado em compactuar com isso tudo, basta ele sair, né, o ministro Gilmar Mendes. Mas ele com certeza não vai querer abrir mão de todas as benesses, as mordomias, do poder, né, de todas as facilidades. Aliás, hoje tem um artigo do Marco Antônio Villa primoroso sobre os gastos do Supremo Tribunal Federal no Globo. Leia, aliás, o Globo hoje está muito bom, hein? Tem o Casado e tem o Andreasa, 3 artigos excelentes. Não percam, mas o do Vila está primoroso. Não, amanhã. Madu, mas eu vi no portal. Tem uma análise hoje. Tem uma análise. Vai lá, Andreasa. O saco da Vera só puxa amanhã. Madu, obrigado aí pelo merchan. É o seguinte,
Patrick Santos, é evidente, só para deixar bem claro, que não há nada contra o ministro Fachin, né? Não há nada material contra ele. O que eu estou dizendo aqui, que precisa ser dito, é que ele errou gravemente. E sim, é evidente que ele pode errar. Todo mundo erra. Mas, quando eu erro no meu trabalho, eu sou duramente cobrado. Quando ele erra no trabalho dele, será duramente cobrado. Ele autorizou uma operação que já estava em curso ilegalmente bem antes. E é importante a gente lembrar que amanhã o Supremo, no pleno, analisa o pedido de impedimento do Janot. Então, muitas dessas questões que a gente está tratando aqui vão ser tratadas em rede nacional, na TV Justiça, né, por todos os ministros. E muitos dos que estão calados sobre essa lambança até agora vão ter que se posicionar. Vai ser importante.